Alô, tudo bom? Seja bem-vindo à Arena Popular. Mais uma vez estamos aqui, né? Depois de um longo período. Mas eu não gosto de me limitar a comentar esses últimos acontecimentos na política nacional, não. Mas há algumas coisas assim que precisam ser esclarecidas, né? Por exemplo, a filiação do candidato do PL ao Partido Missão, né? E assim, sabe, eu tenho certeza, você não lembra, né? Mas em 2022 também filiaram o Lula ao PL. Vocês esqueceram disso? Era o quê? Era uma prerrogativa que a extrema-direita já estava fazendo para desacreditar as urnas eletrônicas. Lembram que o Bolsonaro convocou os embaixadores para poder falar contra as urnas? Né? E agora nós vemos aí a candidatura do PL fazer a mesma coisa, entendeu? Aí ele aparece filiado à Missão, né? Assim como o Lula foi filiado ao PL lá em 2022. Ele não tem poder como senador da República, né? O candidato do PL, para convocar uma reunião de embaixadores, mas ele aproveitou uma reunião de embaixadores e, como senador, ele chegou lá, teve direito de fala para justamente atacar as urnas também. Então, sabe, é os mesmos caras, é os mesmos grupos, sabe, que se enriqueceram. É só você pegar aí a declaração de patrimônio, né? Que em toda candidatura eles têm que prestar conta do patrimônio deles. E você pegar a declaração de patrimônio, a última que eles fizeram, e pegar essa agora, atual, vocês vão ver que o patrimônio deles cresceram 4, 5 vezes mais do que eles tinham, entendeu? Teve casos de crescer mais de 1000%, né? Todos esses deputados do PL, não vou ficar aqui citando o nome, porque vocês têm visto aí na divulgação da imprensa, né? Então, eles só enriquecem quando voltam ao poder, privatizam, cortam direitos, entregam a nossa soberania, né? Foram lá para fora pedir para os Estados Unidos taxar o Brasil, pediram para os Estados Unidos botar um porta-aviões e metralhar, né, os nossos navios aqui na Baía de Guanabara. Pediram, além do tarifaço, né, pediram também sanções, né, diplomáticas e financeiras, né, que é a Lei Magnitsky para as nossas autoridades. Até a filha do Alexandre Padilha teve o passaporte cassado também, né? Então a gente tem visto tudo isso acontecer e a gente pode chegar só a uma conclusão, sabe o quê? Para a gente melhorar um pouquinho de vida, né, que o governo PT atual, que está disputando a reeleição, conseguiu melhorar, né, baixar o nível de desemprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O IDH do mês passado, nós batemos 0,823 mil pontos. Aí me lembro do Lula, nunca na história desse país, mas o Lula, ele é um cara assim, sabe, parece que é marcado mesmo, entendeu? Porque nunca na história desse país um presidente da República conseguiu eleger 3 vezes o mandato de presidente da República, e o Lula vai para o quarto, né? Então, eu gravo esse vídeo para tentar despertar dentro de você, que é aonde essa voz chegar, né? É que a gente tá, sabe, de 1500, né? Passamos aí pelo Império, passamos pela República, passamos pela Nova República, aí passamos pela ditadura militar. Então a gente está esses anos todos, sabe, sendo sugado, sacrificado, sabe? Saiu a escravidão, veio a escravidão moderna, né? Que a CLT, ela não deixa também, apesar de, né, garantias trabalhistas, mas ela também não deixa de ser uma escravidão, tá entendendo? Porque o salário que você ganha, né? Por exemplo, você trabalha lá numa empresa, por exemplo, né? Na papelaria aí da esquina da sua casa.
né? Então, aí a venda que você faz durante um dia de trabalho gera uma produção para o teu patrão em torno ali, vamos dizer, você vende R$ 800 por dia, né? E você ganha quanto por dia? 50, entendeu? E esses 750 que a gente na economia chama de mais-valia, isso não podia ter, sabe, ser uma redistribuição melhor, né? Então, é a isso que se dispõe, né, a nossa luta progressista, né? Entre tantas outras coisas, né? Então, a gente vê agora o candidato dizendo da oposição que está sendo cercado pelo sistema, que filiou ele em outro partido, e, sabe, eles são o sistema, sabe? Porque para a gente melhorar um pouquinho só de vida, que todo o Brasil está sentindo isso, né, comer um pouco melhor, nós tivemos que falar o português claro, abrir as pernas para eles acumularem milhões e milhões nas suas contas, que cada vez que estão crescendo mais. Então está na hora da gente dar um basta nisso, a não apenas eleger o Lula tetra-presidente do país, mas também, pela primeira vez na história desse país, a gente dá um congresso favorável ao PT. A gente precisa eleger no mínimo 300 deputados federais que apoiem o governo federal e no mínimo 40 senadores, entendeu? Como tem algumas cadeiras que ainda está valendo, eles não precisam se reeleger, nós temos que aproveitar essas eleições agora para eleger, de preferência, todos esses senadores, né, que têm causas populares na sua história, entendeu? Para a gente dar ao governo do PT no Tetra, né, o próximo governo, maioria no Congresso, para que possa não acontecer, né, o que está acontecendo agora. A escala 5x2, ela passou, foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, foi enviada para o Senado, né, e simplesmente o Alcolumbre sentou aquela bunda gorda em cima, entendeu, do projeto, e o projeto está parado lá. Ele disse que vai botar em votação só depois das eleições, entendeu? Então, a própria indicação do ministro do STF, ele trabalhou para poder, pela primeira vez na história desse país, também ver essa frase, na história desse país. Realmente o Lula é um marco marcado por essas coincidências. Então está na hora da gente dar ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, né, a nossa gratidão por tudo que eles têm feito depois de tantos anos de domínio da extrema-direita, que só atrapalhou o crescimento do nosso país, que é tão grande, terras raras, petróleo, reservas pluviais, reservas fluviais, minérios. Então está na hora da gente dar um congresso forte para o nosso presidente Lula. Valeu?